Então a minha missão aqui é transmitir para vocês a verdade da nova aliança, tá? Então a gente vai falar hoje sobre o jejum. Eu quero que você abra o coração e queira conhecer a verdade. Antigamente, as pessoas elas jejuavam para justiça própria ou para receber um favor de Deus. Elas jejuavam para receber algo. E eu quero que você entenda que você é amado incondicionalmente, de acordo com a nova aliança. E que você não precisa fazer nada para obter o favor de Deus. Com a nova aliança não precisamos merecer o favor de Deus. Tá? Muitas pessoas acham que por ter o favor merecido de Deus, elas não precisam jejuar, porque jejuava da forma errada. A pergunta constante é: nós devemos jejuar na nova aliança? O que eu vou explicar para vocês aqui. Existem pessoas que estão totalmente convencidas sobre a obra consumada da cruz e ainda vivem uma vida extrema de jejum. Tá? Eu quero que você entenda que quem vive a nova aliança, ela jejua direto. Ela não precisa jejuar apenas para obter um favor de Deus. Gente, jejuar é maravilhoso. Faz muito sentido viver o jejum na nova aliança. A resposta é sim, nós temos que jejuar na nova aliança. Gente, o jejum deve ser tão parte da sua vida, assim como a oração e as ofertas. Eu vou mostrar isso biblicamente em Mateus 6. Em Mateus 6, ele fala sobre as três coisas. Jesus fala sobre oração, jejum e oferta. Gente, medita Mateus 6, releia, estuda. As ofertas estão em Mateus de 1 a 4. Tenha cuidado para não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Se vocês derem esmola, não anuncia em trombetas, como os hipócritas nas sinagogas, a fim de serem vistos. Ele fala que quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que a sua mão direita esteja fazendo. Faça em segredo, porque o seu Pai que vem em segredo, ele te recompensará. Aí o versículo de 5 a 15, ele fala de oração. E quando vocês orarem, não seja como os hipócritas, que gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu os seguro que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando você orar, vai para o seu quarto, feche sua porta e ore ao seu Pai ao secreto. O seu Pai que veio ao secreto, ele te recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muitos falarem serão ouvidos. Não seja como eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam, antes mesmo de pedir. Vocês orem assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a hora, teu é o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Gente, existe algo muito profundo por trás do Pai Nosso. Eu fiz um vídeo que fala cada parte da oração com relação ao Pai Nosso. Eu já fiz um vídeo, tá? Aí, continuando. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também os perdoará. Se não perdoar as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também não perdoará suas ofensas.
tá? E o jejum está a partir do versículo 16 a 18 de Mateus 6. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, porque eles mostram a aparência dos rostos para mostrarem que eles estão jejuando. Ao jejuar, coloque óleo sobre a cabeça e lave o rosto para que não apareça aos outros que está jejuando, mas apenas o seu pai que vê no secreto. E o seu pai que o vê no secreto o recompensará. Meu irmão, minha irmã, cristão algum jamais duvidaria que devemos orar e ofertar. Mas tem aqueles que duvidam que devemos jejuar. O fato de Jesus ensinar 3 pontos de uma só passagem, ele faz parte da vida oração. E por 3 vezes Jesus usa a palavra quando ofertares, quando jejuares e quando orares. Ele não fala se jejuar, ele fala quando. Então devemos jejuar, devemos ofertar e devemos orar. Isso implica claramente que ele espera que os seus discípulos pratiquem as 3 coisas. Agora, Jesus ele diz que quando vocês jejuarem, é porque ele tinha certo que os discípulos jejuariam. Ele simplesmente disse que era para fazer diferente da cultura e da religião que eles cresceram. Os discípulos, eles consideravam o jejum de uma prática normal. Agora, o que Jesus foi tão radical é que era para orar de uma forma diferente. E Jesus, ele confrontava a religião. Ele ofendeu os religiosos ao costume de guardar o sábado. Ele interagia com os pecadores. Ele era chamado de brutão ou beberrão, ele era chamado Jesus, né? Então, quando Jesus disse, quando jejuares, eles entenderam que tinha que ser 1 ou 2 dias por semana. Jesus, ele não disse que havia algo de errado com o jejum. Ele só falava que os religiosos jejuavam com motivos errados. A nova aliança, ela mudou de forma radical, a forma em que a gente jejuava, ofertava e orava. Ela não encerrou nada disso, ela apenas mudou a forma de como fazia, porque lá eles faziam tudo errado. Jesus, ele nunca disse se orar, se jejuar, se orar. Ele falava quando orar, quando jejuar e quando orar. Nós precisamos sim jejuar. Para você entender o que Jesus disse, você tinha que entender a cultura judaica. Todos os judeus oravam uma vez por semana. E no pôr do sol, eles... o que eu quero falar, não existe jejum de internet. Não existe jejum de Coca-Cola. Não existe jejum de Daniel na Bíblia. Yara, não existe jejum de Daniel? Não existe. Alguém inventou isso. Isso não está na Bíblia. O que Daniel fez, ele se absteve de certas comidas que a religião não permitia ele comer. Então, se você olhar em hebraico, jejum significa que você se obtém de qualquer outra coisa. Jejum, você tem que se abster de comida. Se você não se abster de comida, você não jejuou. Se você passou 3 semanas sem Coca-Cola, sem açúcar, glória a Deus, você fez um favor à sua saúde, mas você não jejuou. Isso não é jejum. Jejum é não comer nada. Jejum não é você deixar de utilizar celular ou Coca-Cola. Na cultura judaica, quando o jejum fez a referência do jejum, eles entendiam que era não
comer de uma comida de um pôr do sol ao outro. Os fariseus, eles jejuavam 2 vezes por semana, as quintas e as segundas-feiras. Só que isso não está na Bíblia, mas está nas histórias judaicas. Porque os fariseus jejuavam nas quintas e nas segundas. Olha isso, gente. Porque nas segundas e nas quintas era dia de mercado. As pessoas estavam na rua. Então todo mundo estava no mercado, do lado de fora. Se você entender o que eu vou falar agora, o que Jesus disse, vai fazer todo sentido para você. Por que os fariseus jejuavam nas quintas e na segunda? Porque todo o fato de todo mundo estar lá fora, assim eles poderiam mostrar para as pessoas o quanto eles eram espirituais. Eles colocavam uma espécie de giz branco no rosto e continuavam repetindo as mesmas orações. E todos viam aquilo e ficavam admirados. Uau, ele jejua 2 vezes por semana. E foi por isso que Jesus disse lá que quando você jejuasse, não fizesse como eles faziam. Porque eles não faziam isso para Deus. Eles faziam isso para a multidão. Para que a multidão aplaudisse eles. Meu irmão, minha irmã, nós entendemos que Jesus, ele nunca falava sobre o jejum, contra o jejum. É porque eles faziam o jejum de forma errada. Paulo diz em 2 Coríntios 11:27, trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede. E muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Atos 13:2, servindo aos senhores e jejuando, disse ao Espírito Santo. Atos 14:23, e havendo um comum sentimento, eleitos anciãos, em cada igreja, orando com Jesus, encontrava o Senhor a quem havia crido. Mateus 17:21, mas essa espécie só sai com oração e pelo jejum. Lucas 5:33, e eles me disseram, os discípulos de João jejuam e oram como os fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Meus amados, nós vemos que o jejum, ele estava claramente estabelecido nas Escrituras. Os apóstolos fizeram isso constantemente. Então, a pergunta é, qual o ponto do jejum da nova aliança? Aí você pergunta, Yara, mas se Deus fez tudo através da obra consumada da cruz, por que eu tenho que jejuar ainda? Essa é a pergunta. E aqui está o ponto. O que você tem que entender, meu irmão, minha irmã, sobre jejum, cuidadosamente, não só na Bíblia, mas na Nova Aliança, é que existe algo muito interessante. Na Nova Aliança, no Novo Testamento, o jejum, ele nunca está separado da oração. Você vai achar vezes essa conexão entre jejum e oração. Por exemplo, se você passar 7 dias na água jejuando e você continuar vivendo uma vida completamente culpada, como você sempre viveu, e não tem um tempo para orar, você não jejuou. Pode até ser saudável, mas eu não entendo isso como jejum, conforme a palavra de Deus. Agora, meu amado, eu vou falar qual que é a função do jejum. Agora é o ponto crucial, presta atenção. Se você entender isso aqui, você não precisa entender mais nada. Nós, eu e você, podemos mudar a perspectiva de Deus através de jejum? A gente consegue obter algo de Deus através de jejum? Eu quero que você entenda algo muito importante. Você nunca vai conseguir experimentar o milagre de Deus através do jejum. O jejum, meu irmão, minha irmã, ele não tem nada a ver com relação a convencer a Deus. Deus já está convencido. Deus não precisa ser convencido de nada. Eu nunca jejum para Deus, mas sim para mim mesmo, meu irmão, minha irmã. O jejum, ele tem tudo a ver com o seu relacionamento com Deus, mas não fazer com que Deus faça algo por mim e por você.
O jejum, ele tem tudo a ver com o seu relacionamento e com o meu relacionamento com Deus. Não com o objetivo de obter algo para mim ou obter algo para você. A função do jejum não é fazer Deus mudar a ideia e nem mover a sua mão. Podemos citar alguns versículos do Velho Testamento, da Velha Aliança. Mas nós devemos nos lembrar que aquelas pessoas, elas viviam debaixo da Velha Aliança, da Aliança Antiga, nas quais as bênçãos de Deus dependiam das obras deles. Por causa da nova aliança, Deus já renovou todas as limitações da nossa vida. E as únicas que nós enfrentamos são as que nós mesmos as impusemos, ou seja, a incredulidade do coração. Se o jejum não faz com que Deus se mova ao nosso favor, então por que existe tantos testemunhos impressionantes depois das pessoas orarem e jejuarem? Tem pessoas que falam, depois do jejum eu recebi uma bênção. Gente, jejum não muda Deus. Deus não precisa ser convencido a se mover, a fazer algo para os filhos dele, não, gente. O jejum é para combater a incredulidade. E depois que essa incredulidade é combatida, a fé vem. A ativação da fé é que libera os milagres. Através do jejum e da oração é que libera a fé. E aí as bênçãos vêm. O jejum, a oração e o jejum combate a incredulidade do seu coração, ativa a sua fé e faz com que as bênçãos de Deus venham em você. Quando você combate a incredulidade do seu coração, você começa a se apropriar pela fé e combate uma fé. Aí você tem uma fé que toma posse. Não tem a ver com Deus, tem a ver com a nossa fé. Não é Deus que nos impõe limitações. O que impõe limitações na minha vida e na sua é a incredulidade do coração. A obra da cruz é perfeita e completa. Nós não conseguimos ver o que Deus nos deu através da obra consumada da cruz. É o que combate, o jejum combate a incredulidade do coração. Gente, eu orava completamente errado. Alguns motivos errados que você pode estar jejuando. Um jejum prolongado e um estilo de vida de um jejum ou de 1 ou 2 dias semanais trazem tempos incríveis para a sua vida. Eu vou te mostrar algumas razões pelas quais você não deve jejuar. As pessoas, elas vão ficar tendedosas em orarem da forma errada e vão cair na justiça própria. Gente, presta atenção. Antes de julgar, a gente não devemos jejuar com o intuito de convencer a carne. Gente, isso foi difícil de eu entender. Eu já ouvi várias pregações e eu mesma já falava isso, que o jejum, a gente enfraquecemos a carne e fortalecemos o espírito. Eu tinha essa visão, gente. E hoje eu consigo entender que isso é um desacato à cruz. Quando falamos a carne, estamos falando da nossa natureza pecaminosa. Ela não pode ser enfraquecida através do jejum. A nossa velha natureza, ela foi crucificada com Cristo. Ela foi sepultada com Ele e ela foi ressuscitada com Ele. Em novidade, a nova criatura.
Como que eu posso matar de fome um homem morto, gente? Tá entendendo, meu irmão, minha irmã? É impossível. Nós vencemos o pecado, a carne, crendo plenamente na vitória da cruz, sem acrescentar ela a obra alguma, nem mesmo jejum. Nós jamais devemos orar a fim de alcançar o favor de Deus, meu irmão, minha irmã, e jejuar a fim de alcançar o favor de Deus. Não há nada que possamos fazer na vida para que Deus nos ame mais. Deus, ele não fica pressionado comigo e com você porque jejuamos por um longo tempo, não. Na verdade, se entendemos a graça de uma forma verdadeira, nós íamos jejuar ainda mais. Sabe por quê? Como resposta à graça dele. Então, a nossa motivação não é jejuar para convencer Deus alguma coisa. Paulo disse em 1 Coríntios 13:10, pela graça de Deus sou o que sou, e pela sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles, e não eu, mas a graça de Deus comigo. Meu irmão, minha irmã, jamais devemos orar de pressionar outras pessoas. Isso é raro, mas acontece. E é exatamente contra isso que Jesus nos adverte. A gente perdemos peso quando fazemos um jejum prolongado, se perde peso. É óbvio que as pessoas vão notar isso, mas a gente não tem que se preocupar com isso. Jesus não disse que não teremos recompensa que se as pessoas vissem se nós estava jejuando. Agora ele disse que se jejuássemos para que outras pessoas vissem, aí sim não teríamos recompensa. Somente Deus pode julgar as motivações do nosso coração. Se você está acima do peso, o que você precisa fazer é mudar o seu estilo de vida. Não fazer jejum prolongado para emagrecer e para ter conexão com Deus, gente. Isso é um tiro que vai sair pela culatra. Porque de qualquer forma, você vai recuperar o peso de novo. E você não teve o jejum com conexão com Deus. Jejuar com o intuito de convencer a Deus a nos dar algo ou fazer algo por nós? Gente, as pessoas jejuam para a restauração do casamento, para uma porta de emprego. Gente, isso é pedir favor a Deus. Jejuar dessa forma não terá favor a nada disso, porque Deus já nos deu tudo em Cristo. Gente, eu tenho um recado de Deus para você. Sabe o que Deus fala? Meus filhos, passo o dia todo tentando me convencer a lhes dar as coisas, orando e jejuando. Enquanto eu passo o dia todo tentando convencê-los que eu lhes dei tudo em Cristo, em meu Filho. Esse é o recado de Deus para vocês. A última razão que não devemos usar para jejuar, sabe qual que é? Para ter mais autoridade sobre o diabo, gente. Tem gente que jejua para ter mais autoridade sobre o diabo. Gente, se a autoridade sobre o diabo dependesse do nosso jejum, nós teríamos um evangelho de obras. Na cruz, Jesus derrotou Satanás. Ele nos entregou essa autoridade que não precisa jejuar para ter autoridade sobre Satanás. A gente precisa jejuar para combater a incredulidade do nosso coração. O nosso jejum, ele não influencia Deus de forma alguma. Então, por que devemos jejuar? Meu irmão, minha irmã, por que temos que jejuar? Jejuar muda o nosso próprio coração. Deus nos deu todas as coisas. Contudo, se o nosso coração não estiver sensível o suficiente para ouvir a voz dele e ter acesso a ele, e ficar sensível ao Espírito, não vai ter proveito nenhum.
Então, meu irmão, minha irmã, o jejum, ele serve para que a gente tenha sensibilidade. Gente, agora, isso aqui é para que vocês não tenham dúvida. Presta atenção nessa passagem de Mateus 17, 21. Gente, eu quero que você preste atenção nisso. Em Mateus 17, 21 diz assim: mas essa espécie só sai com oração e jejum. Isso confunde muita gente, me confundia. Quando você vê, mas essa espécie, aí você fala, mas aquela passagem do demônio, ou seja, essa espécie de demônio só sai com jejum e oração? Então coisa ruim tá na minha vida, eu tenho que jejuar para que ele saia. Gente, isso confunde muita gente. E eles concluíram que somente com jejum e oração que alcançamos autoridade suficiente para alcançar aqueles demonião. Muitos pensam assim, gente. Agora eu vou analisar esse versículo com você e depois eu quero que você entenda e que você estude depois se você entender essa verdade. Olha o que diz no livro de Mateus, capítulo 17, 14 a 21. Vamos analisar dentro do contexto da passagem. Quando chegaram onde estavam a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e falou: Senhor, tenha misericórdia do meu filho. Ele tem ataque e está sofrendo muito. Muitas vezes ele cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam o curá-lo. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando eu vou estar com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam o menino. Olha a indignação de Jesus. Jesus repreendeu o demônio, ele saiu do menino e desde aquele momento ele ficou curado. Então os discípulos se aproximaram de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Jesus disse: mas essa espécie só sai por jejum e oração. Isso incomodou os discípulos. E os discípulos, eles queriam saber por que eles não haviam conseguido. Eles fizeram uma pergunta clara e Jesus deu uma resposta clara que se encontra no versículo 20. Porque a fé que vocês têm é pequena. Meu irmão, minha irmã, precisa ficar mais claro que isso? Agora eu quero que você entenda. Jesus lhes disse aqui que eles não conseguiram expulsar por causa da pequena fé deles. Ou seja, por causa da incredulidade do coração e ponto. Eles não falaram que era por causa da falta de jejum e oração. Simplesmente por causa da incredulidade que eles não conseguiram expulsar os demônios. Não por causa da oração e do jejum, porque os discípulos já jejuavam. Aí no versículo 20, ele lhes dá uma lição do grão de mostarda. Se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, a fé de vocês, nada será impossível. O que muito confunde os cristãos é o que Jesus diz no versículo 21, que essa espécie só sai através de jejum e oração. É obviamente que Jesus, ele não podia se contradizer. Fica muito claro, gente, analise isso. Fica muito claro que Jesus, ele já tinha mudado de assunto. Passado de demônio para fé em incredulidade. Ele está falando de uma incredulidade que vai impor limitações na nossa vida. Ele está se referindo a essa espécie de incredulidade, não espécie de demônio. Essa espécie de café, essa espécie de dinheiro, essa espécie de demônio ou essa espécie de incredulidade. Pode ser usada essa espécie de muitas formas. Nós não precisamos do favor de Deus, porque Deus já nos deu tudo na cruz de Jesus. Agora, para que a gente precisa fazer jejum? Para expulsar demônio, gente? Sendo que Deus já nos deu tudo na cruz.
Vocês estão entendendo a profundidade de que a maioria das igrejas prega?